Salve, salve, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, galera. Tô na área. Salve. Bom, sem muitas delongas, vamos voltar ao compromisso, à lead, né? Do que havíamos combinado desde o último encontro, que era justamente essa introdução ao romantismo que a gente está desempenhando. Bom dia, Pablo, Gabriel, Bianca, todo mundo que está conosco aí, Yasmin, Deus o livre. Temos um material extenso ainda pela frente, que é esse romantismo, e a gente fez uma boa análise, só retomando alguns aspectos, como de costume a gente retroage, né? Lembrem que isso é influência do novo sistema político-econômico afirmado, que é o capitalismo, as bases do liberalismo, né? Esse as craseado na base do liberalismo, né? Isso afetou a economia, afetou a sociedade, impactou a relação do homem com o mundo, claro, e as artes não iam ficar de fora. Foram incluídas nesse novo discurso, nessa nova dinâmica, nesse novo modo, por assim dizer, de pensar o seu papel, né? A arte não é mais só contemplativa, não é só mais o belo, a arte também é entretenimento, a arte também é diversão, e isso vai entrar com muita força no Ocidente, e o romantismo se dá também a isso. A gente viu a maneira como esses autores vão desempenhar esse papel agora do mercado, né? A mercadologia da arte, e isso entra na relação que se tem entre autor e obra, né? Porque a obra é feita para um público agora. Esse público determina, de alguma forma, aquilo que quer ler. Então, posso dizer que o autor está submetido ao seu público, se ele optar principalmente pelo caminho mais comercial. Ou seja, a relação da literatura e de outras artes com o seu público mudou de natureza. É uma natureza agora mais, digamos assim, que conjugada, né? Uma coisa não vive sem a outra. Até certo momento da história, um objeto artístico, um texto, uma escultura, ela poderia existir sem o público. Pô, pega o caso ali de um poema grego, Safo, escreveu um poema erótico lá na Grécia Antiga. Não é por causa do público que esse poema chegou até nós, né? É pela sua importância histórica, pela sua documentação, pelo seu arquivamento, pela sua arqueologia. Agora, do século XIX para frente, a sobrevivência de uma obra se dá muito pela capacidade do público em interagir com ela e preservá-la. Tá? Vamos dar um exemplo assim bem claro. Uma série que dura 17, 20 temporadas, sei lá. Aí depois volta em especial reunindo o elenco, sei lá, tô dando um exemplo. Não estou falando de Friends, claro que estou. Cara, anos e anos e gerações de um mesmo produto artístico. Por que isso acontece? Porque o público mantém isso aquecido. Tá? Essas relações, elas são agora estreitadas. Público e obra e autor, autor e público, é um tripé funcional. Tá? Um autor escreve uma obra para um público leitor. Um autor escreve uma obra para um público leitor. Pá, 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 pá. E aí, quando tu vê, a coisa roda. No Brasil, isso é informação, é a partir daqui, é a partir de agora, que pela primeira vez se efetiva o ciclo literário. Antes não havia. No arcadismo do século anterior, havia timidamente, vamos chamar assim de incompleto. Agora é completo, é pleno, é funcional, é efetivo. O ciclo literário se estabeleceu, se estabilizou. Autor, obra, leitor. Autor, obra, leitor. E por aí vai. Tá? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Então, olha do slide ali, que eu agora trouxe já o endereço da conversa, que é o Brasil. Vamos olhar hoje exclusivamente para isso. Claro, sempre repercutindo coisas da Europa, porque vem de lá, né? O romantismo nasce na Europa do fim do 18. Nasce.
esse negócio de nascer também é muito curioso. Parece que tem uma data. Romantismo é a partir do dia tal, do ano tal. Não, é um fenômeno, um movimento, como tudo na arte, né? As datas, elas são simbólicas, elas são aproximadas, elas são para finalidade de uma prova. Mas não tem como saber quando é que começou assim, ó, definitivamente o romantismo. Não. A coisa vai engrenando, né? Um escreve assim de um jeito, por uma influência até inconsciente, o outro escreve lá de outro jeito, também por uma influência inconsciente, quando vê a coisa está andando. Tá? Enquanto movimento mesmo. Mas notem a função aqui na Europa desde o final do século XVIII. Quais são os países sedes na Europa que significam assim os países de origem desse romantismo? São 3 os países de origem do romantismo: Inglaterra, Alemanha e França. Inglaterra, Alemanha e França têm em comum serem países liberais, serem países religiosamente protestantes. Ou seja, tem todo o aparato, todo o clima, toda a atmosfera nesses países favoráveis ao capitalismo. Diferente de outros países mais, digamos assim, que conservadores, que, enfim, né? Que estacionários, países estacionários que não pensam progressivamente. Bom, para bem e para mal, claro que com todos os efeitos colaterais que vocês sabem que isso acarreta, indesviavelmente. Mas que há um sintoma de progresso embrionado no capitalismo, isso há, né? E as artes vão surfar essa onda também. Bom, quem são os grandes autores dessa literatura romântica? O alemão Wolfgang Goethe. Esse cara é famosíssimo, né? Não é só porque o nome dele batiza uma região de Porto Alegre onde, antes da pandemia, a gente se reunia para comemorar títulos de futebol. Tá? Aí vamos para Goethe, porque o Inter ou o Grêmio ganhou algo. Esse mesmo Goethe é um autor famosíssimo na Alemanha romântica, porque ele capturou o espírito romântico. E um dos seus personagens em especial, não o único, né, mas o principal, chamado Werther, ele representou muito bem esse arrebatamento romântico. Sofrimentos do jovem Werther é um livro que fez a cabeça de uma geração. É um jovem que, na possibilidade, né, na certeza de ficar sem o seu amor, a sua amada, prometida ao outro, ele prefere o suicídio. Esse jovem no livro se mata, mas o problema não está aí. A questão não está só aí. Claro que isso é uma decisão passional, à base de sentimentos fortes, e que isso é o novo normal do século XIX. Os sentimentos nos movem, nos comovem, não é mais a razão. O mais impactante aqui é que esse livro inspirou comportamentos para os leitores, nos leitores, dos leitores. Os leitores passaram a cometer suicídio influenciados pelo livro. Ou seja, notem a força com que a literatura entrou na vida das pessoas a partir de agora. Ditando regras, ditando comportamentos, ditando modas. Foi proibido, sim. Tiraram o livro de circulação porque houve um surto de suicídio na Europa baseado no personagem, que é inspirado pelo Werther do Goethe. Outros autores também se destacam, como o inglês Lord Byron, que era um poeta afetado e excêntrico e estranho. A gente não vai falar muito dele hoje, vai falar dele mais no futuro, mas ele é um poeta inglês bastante inspirador para os românticos, apesar do comportamento nada ortodoxo e de ser um homem de costumes duvidosos e moral também duvidosa. Outro inglês, né? Esse sim, agora bem inspirador, mesmo sem controvérsias, é o Walter Scott, porque o Walter Scott pegou livros históricos e transformou em romantismo, em romantização. Ele pegou o contexto histórico, da história histórica, do passado mesmo,
e fez narrativa a partir dali, fanfic. Pegou a Inglaterra feudal, Rei Guilherme, Rei William, sei lá, e transformou eles em personagens das suas histórias. Lá no Brasil é boa, né? Parece que eu aqui de Paris, né, pessoal? Essa videochamada aqui. Lá no Brasil. Aqui no Brasil nós vamos ter uma tradição muito parecida com essa, de pegar o passado histórico e converter em pano de fundo para livros literários. Vamos dar um exemplo para os gaúchos, O Tempo e o Vento, né? Lá do Érico Veríssimo, que conta a história do Rio Grande do Sul, mas a partir de personagens fictícios, misturados com personagens históricos reais. Isso é a tradição escotiniana, por causa desse Walter Scott, tá? Da Inglaterra. E na França, o destaque está em Balzac e Victor Hugo. O Victor Hugo, como a gente escreve, que é o autor aquele dos Miseráveis, que é o autor do Corcunda de Notre Dame, tá? Que romantiza a Revolução Francesa e até a coisa do grotesco, como o Corcunda, olhando para algo diferente do belo. A literatura também tenta agora outros caminhos, né? Que não só os clássicos, que não só os tradicionais. A beleza na feiura, claro que moderadamente. Eles romantizam até essas relações estranhas, diferentes, como vai ter no mesmo romantismo Frankenstein, Drácula, tá? Contos de terror. Eles também tentam ir pelo caminho do subverso, mas sempre muito moderado. O romântico ele é livre, afinal de contas ele é produto do liberalismo, mas ele é livre com freios. Ele tem um freio de mão para puxar. Ele não é um livre radical. E não é o cara que liga o foda-se. Tá? Isso fica claro? Sim? Muito bem. E no Brasil, conforme o slide, isso chega no início do século XIX. O que está pegando no Brasil que virou palco para esse romantismo quando ele vem para cá, né? Ele vem da Europa para cá. Bom, vou contar a rápida história do Brasil do século XIX para contextualizar. Onde é que vocês estão em história, só para eu saber? Aula de história tem aqui? Eu vou demitir o Marcelo. A gente não chegou a entrar no Brasil ainda, senhor. Sim, eu sei, mas no geral lá vocês estão em quê? Já falaram do Napoleão? Iluminismo. Iluminismo? Isso. Ah, tá, não chegou ainda, mas tá chegando no Napoleão. Eu vou descrever o Napoleão. É um baixinho com alguns transtornos obsessivos, com um complexo como é que é? De grandezas, assim, um megalomaníaco, tá? Irritadiço. Parece que eu acabei de descrever o Thiago Suman, mas não. É o Napoleão. O Napoleão tocou o terror na Europa, vocês estão ligados, né? O cara era um militar, faca na bota. Até parece, assim, ó, tô falando por alto, não sou especialista, tá, pessoal? Sei muito pouco do Napoleão, sei muito pouco dessa parte da história, tudo que eu sei é de curioso quando eu trago história. Sempre a autoridade é o Marcito. Mas, salvo engano, Napoleão tá fazendo data cheia aí, né? Tem aqueles aniversários de data cheia que prova gosta. Eu não sei especificamente como isso poderia aparecer. É legal daqui a pouco o Marcito trocar uma ideia, daqui a pouco você pode até provocar ele a isso. Professor, o que tu acha que pode cair do Napoleão aí que tá fazendo data cheia? Eu sei porque o Ridley Scott, aquele excelente diretor de O Gladiador, de Alien, né, o baita diretor de cinema, está fazendo uma homenagem fílmica para o Napoleão, escreveu um roteiro para filmar sobre a vida do Napoleão e quem vai interpretá-lo é o Joaquin Phoenix. Então vem um filmão aí sobre o Napoleão. Apesar do Joaquin ser um cara alto, né, o Napoleão ser um baixinho, acho que tem tudo para ser um filmão. E o Napoleão deu dor de cabeça na Europa. O cara era realmente bastante obstinado com os projetos dele. Só tem um único magrão que deu um nó no Napoleão, que não encarou ele de frente, nem perdeu nem ganhou, porque fugiu. Dom João de Portugal. Esse cara foi malandro, ele pegou, na calada da noite, ele pegou a turma de Portugal, assim, o seu séquito real, a sua realeza, essa corte,
tacou ele no navio e ó, veio para o Brasil. Quando chega no Brasil, imagina, 3 meses depois o rei está no Brasil. Cara, não sei se vocês têm assim o feeling de como seria receber o rei para vir morar aqui na colônia. Não sei se vocês têm o tamanho disso. Imagina para os ingleses, tá? Receber a Rainha Elizabeth em casa para tomar um cafezinho. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. O rei veio para a colônia, cara. O rei está no Rio de Janeiro, caralho. Velho, ele não veio só de passagem, ele veio para ficar. Meu Deus, não tinha nem roupa para isso. É mais ou menos isso, tá? É um baita evento. O rei veio para cá, veio porque fugiu, cagalhão. E o rei trouxe toda a turma, né? Nem esquentei o café para isso, né? Não comprei o Melita. Mas, galera, o Brasil tinha uma mentalidade muito tacanha ainda, muito colonial, muito subalterna. A mãe tinha até, como é que é? Peraí que eu perdi ali o recado. Deixa eu ler. Tira até as louças caras do armário. Boa. Aquelas de porcelana, né? Então, a nossa elite começou a sentir uma sensação, óbvio, né? Sentir uma sensação, mas sentir um gosto nunca antes experimentado por aqui, que é a de se sentir uma metrópole. Porque nós fomos promovidos à condição metropolitana de um Reino Unido agora. Reino Unido de Portugal. Lá em Portugal continua sendo Portugal, mas aqui nós não somos mais colônia, porque o rei está aqui. Nós somos elevados a um reino. Caralho. Eu antes era o quê? Eu era rei em terra de cego. Eu era um grande proprietário de terras de uma colônia. Já era bastante privilégio, tá? Mas agora eu sou um grande proprietário de terra, não mais numa colônia, mas numa metrópole. Caralho. Eu tô me sentindo muito pica. E eu me visto como o quê? Para esse evento, para esse novo status. Como Brasil, regata e capoeira, ziriguidum? Claro que não. Ziriguidum. Claro que não. Eu vou me vestir como francês, como inglês. Eu vou pegar aquelas modas, né? Assim, para ele, só estamos falando deles. Uma coisa, as meninas tinham razão, né? E eu não estou falando do livro da Lígia Fagundes Telles. Estou falando do grupo da girl band dos anos 90. Porque o de cima sobe e o de baixo desce. Tá? As meninas, bom, xibom, xibom, bom, bom. Tá? Ainda é um país escravocrata, ainda é um país com abismos imensos. Quer dizer, ainda não, agora é, né? Agora é um país que ainda é escravocrata, porque antes era uma colônia escravocrata. O status, 3 pessoas pegaram a referência do bom xibom. Fico muito triste com isso, cara. Os tempos mudaram. Ninguém conhece a música Bom xibom, xibom, bom, bom. Meu Deus, só o Pablo, o Gui, o Gabriel. Os caras que vão no bailinho, né? Que iam. A Bruna, mais ou menos é pavoroso. Conheço mais ou menos essas músicas de velho. Meu Deus. Meu pai e minha mãe só cantam ela. O pai e a mãe, não sai da cabeça. Meu Deus. Gente, eu vi essa música nascer. Eu vi essa banda acontecer. Eu tô ficando velho. Caceta. Passa nos carrinhos de picolé em Bagé. Meu chapéu do sol, cara. Tô apavorado. Vou sair daqui e vou fazer botox. Chegou as rugas. Caceta. Bom, mas aqui é o seguinte, as elites vão gozar desses prestígios, desses privilégios, porque a família real está aqui. E a família real, tu acha que o Dom João ia vir para cá para viver entre gente pobre, escravos, mosquito, calorão? Para eles, isso aqui é um inferno. Ele trouxe teatro, pintores, músicos, óperas. O cara trouxe a sofisticação. E a nossa elite, a pequena elite intelectual, sabe o que é isso.
E vai adorar. Meu Deus, eles só viram teatro bom na Europa quando vieram de lá, porque estudaram lá. Mas aqui no Brasil há muito que não tinha e o rei trouxe, ainda bem. Obrigado, Dom João. Agora, tem uma elite tosca, que é a cheia de terra embaixo das unhas. Essa nem sabia o que eram esses teatros, essas óperas, essas revistas, esses jornais, essas modas, mas eles não vão ficar para trás, eles vão querer consumir tudo isso. Porque se os outros membros da elite estão indo lá, eu também vou. Mas o Tosquinho, com essa roupa tu não entra. Aí ele comprou uma roupa europeia. Tosquinho, tu tem que ir no sarau para ouvir poesia. Imagina um grande latifundiário acostumado a dar pau em cavalo, parado no sarau para bater palma para poema. E assim nasceu a nossa elite ignorante, cara. Que é acostumada com a terra, mas que teve que teve que se acostumar com esse ambiente mais cultural, elitizado, sofisticado. Então nós temos esses chucros nos administrando, nos dirigindo, e no meio disso a arte sendo uma forma de entretenimento das elites. Claro que a arte também é entretenimento popular, pessoal. Nas periferias já tem samba, já tem festejos, festinhas, cantorias, poesias populares. Claro que tem histórias que o vô contava, o vô velho escravo contando histórias. Isso sempre teve, essa oralidade, essa força cultural que nutre o nosso imaginário coletivo. Isso sempre aconteceu. Eu estou falando das belas artes. Aquela arte, por exemplo, aquele quadro lá, estão vendo? Enxergam daí? Viram? Ele fugiu porque senão, se ele ficasse em Portugal, o Napoleão ia comer o cu dele. Ia destroná-lo, ia varrer Portugal. E ele fugiu. O Napoleão chegou lá sem um rei para depor, né? O rei veio para cá. Trouxe a Carlota, a esposa dele, que era uma excêntrica, né? Sabe qual era a fama da Carlota Joaquina? Vocês não sabem qual é que é o... Ela era segundo, assim, ela era meio ninfomaníaca. Senhor, o que é isso? Não bota no Google, pelo amor de Deus. Vai sair uns vídeos que tu não quer ver. Ah, senhor, eu já vi. Para. Ninfomaníaca. Tanto é que há meses ela não tinha, há mais de ano ela não tinha relações íntimas com o marido, mas ela engravidava igual. Ah, Virgem Maria, né? Do Espírito Santo. Então ela tinha até uns filhos ilegítimos e que, portanto, embora não oficiais, porque o marido assumia todos, imagina o rei vai assumir que é corno, né? Claro que não. Então o rei, ele assinava que os filhos eram dele, mas podia ser até do porteiro, assim, do jardineiro. E aí, cara, tem muita gente para assumir tronos quando esse rei morrer. Mas quais são os legítimos, quais são os capazes? E aí, que eu começo a nossa história. Mulher empoderada até ali, né? Porque toda essa sua autonomia sexual não lhe condicionou uma voz política. Na verdade, inclusive ela era uma pessoa odienta, o convívio com ela era terrível, assim, era uma pessoa bem temperamental. Ela era péssima administrativamente, assim, em todos os sentidos. Uma pessoa muito dura de lidar. Tem um filme maravilhoso com a Marieta Severo a interpretando, que é uma maravilha. A Bruna adora fofoca histórica. Bom, para quem não sabe, aproveitando essas fofocas históricas, a filha mais capaz de assumir o trono o filho não era o Dom Pedro, era uma filha. Se o Dom João precisasse de um sucessor, seria uma sucessora. Claro que não ela de fato, né? Mas ela iria casar com um homem e a voz dela representaria os interesses da família, mas a voz seria do homem, claro. Bom, o fato é que o Dom Pedro I era um playboy. Claro, não era o Caio Castro, que nem na novela. Mas ele era um guri porra louca. Ele tinha aula para ser rei um dia, aula mesmo. O rei botava ele para estudar. Não, tu é filho do rei, tem que estudar para um dia, se preciso for, né, tu assumir o trono. Só que o guri gostava de coisas radicais. Dom Pedro escalou a Pedra da Gávea. Tô ligado? No Rio de Janeiro? Mas não pensa que tem instrumentos de escalada. É no pelo. Azar. Dom Pedro tinha o rosto todo fraturado
porque ele fazia corrida de cavalo. Caía, se fudia todo, isso no casamento dele. Era um cara também bastante namorador e tal. Então tu vê que não, é um playboy, né? É um gurizote. Só que quando começou a nossa elite a gostar demais das coisas boas, pô, o rei trouxe sofisticação. O rei trouxe status, poder. Aí do nada, esse rei bundão começou a ensaiar que ia embora. O que o Brasil vira quando ele vai embora? Se ele fosse embora? Quando ele fosse embora? O que o Brasil volta a ser? Colônia. Tu acha que quem era da elite estava disposto a voltar a ser colônia? Tem um ditado de velho que diz assim, ó, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. A nossa elite se lambuzou na ideia de ser nacional, né? Por isso a necessidade de uma figura paterna. Isso vem bem de antes, Bruna. A nossa necessidade da figura paterna vem desde a colonização, que por sua vez é portuguesa, e Portugal tem uma tradição paternal por causa da influência da igreja desde a sua fundação, desde a Idade Média, e aí vem o embrião desse paternalismo. Que é, enfim, resumido ao patri, né? Patri pai, pater, padre. Olha, tudo se explica, né? Da igreja até dentro de casa, ao Estado, as figuras do pai. Bom, mas eu dizia que a nossa elite, que estava acostumada agora com as vantagens de ser metropolitana, não quer voltar a ser colonial. E quando Dom João ameaça que vai embora, começa uma revolta das elites. Como quem diz assim, ó, no cu que ele vai embora, eu vou voltar a ser colono, pagar imposto pra porra, a ficar sem tudo que ele trouxe de bom e ficar sem o meu poder. Não. Vai embora, mas nós vamos ficar livre. Então é independência. Nós não queremos mais voltar a ser colônia. E aí o Dom João sentiu a pressão. Mas ele precisa voltar para Portugal. A ida dele é iminente e ele precisa de um sucessor. Alguém para ficar aqui e acalmar os ânimos. O Brasil não pode se revoltar tanto contra Portugal. Porra, foi a galinha dos ovos de ouro do velho continente por muito tempo. O Brasil é muito rico ainda. Rende muitos frutos para abrir mão, assim, por causa de uma briguinha. Então é o seguinte, meu filho. Tu que fala bem, tu despacha bem. O pai era muito bundão e o filho não. Na verdade, assim, ó, bundão não quer dizer ser linha dura, tá? Firmão não quer dizer ser linha dura no sentido, vamos pro pau e acabou. Não, firme é saber negociar. Por exemplo, o Dom Pedro chegava com as elites e dizia, não, assim não. Assado, tudo bem. A alternativa A é boa, a B não é. Não, o Dom João era o seguinte, tudo era ruim. Não, nada que vocês peçam, eu vou ceder. Ou ele era muito bundão, tá, tudo que vocês querem eu vou dar. Porra, não é 8 ou 80, a política ela é feita de meios termos. E o Dom Pedro era um cara mais meio termo. E aí, pessoal, o pai viu que o filho cresceu e que o filho evoluiu e que o filho virou um bom nome. Eis que o pai pede pro filho, tu fica, tu representa a família e tu lidera essa gente, porque se eles se rebelarem e quiserem a independência, eles vão precisar de um líder, que não seja um líder de fora, que seja um líder de dentro, um líder nosso. Não, vocês nunca acharam curioso que contra o pai a independência vem pelo filho? Ficou tudo em família. Somos livres de Portugal, pau no cu do Dom João, quem nos lidera? O filho dele. Derrubamos o bolsonarismo, quem agora é o presidente? O Carluxo. É isso? Meu Deus, que horror. Bati na madeira. Perdoai, senhor. Entendem como é uma manobra política? É uma engenharia? É uma expertise? É mais ou menos assim, ó. Bah, a gurizada não me quer mais de diretor de solução. Um puto comigo, porque eu falei que não apoiava mais o Miguel Ángel Ramírez, que eu larguei ele de mão, o pessoal ficou chateado comigo, quer que eu saia. Eu digo pro Thiago, cara, o Zara vai me derrubar. Então é o seguinte, eu vou sair, eu vou ficar um tempo fora e tu governa. E aí ele aparece e diz para vocês, caros alunos, se é pro bem geral de vocês, eu digo que fico.
Que barbada, né? Seu líder contra o papai e seu líder aclimatado, conformado para ser. Tá tudo favorecido para o Dom Pedro I. Foi construído esse cenário, entende? Não cai naquela falácia histórica de pintura do Rugendas. Sabe aquelas pinturas do Dom Pedro num cavalo, espada para cima, os caralho, nossa, que homão? Ou não cai em versão de livro escolar ou versão de novela da Globo. Que ele fez tudo isso em nome do Brasil. Ele fez tudo isso em nome da família, da familícia, não, da familhinha dele, tá? Tanto que a Carlota, quando saiu daqui, ela pegou a botinha dela, ela tirou toda a areia e disse, eu não quero levar um grão dessa porra. Foda-se, Brasil. E aí ele ficou. Eu digo que fico, ele ficou. Independência ou morte. Ah, que cara inspirador, nos representa. Gostei desse guri, hein? Esse guri é diferente do pai. Esse guri mostrou que veio. Esse guri me representa, esse guri me lidera. Mas vocês acabaram de ficar refém do filho. De alguma forma, assim, aquela dívidazinha que ele contraiu, é isso que você está falando, Gui? O filho é um péssimo administrador, a verdade é essa. Muito, é que nem o Renato Gaúcho. Muito bom de garganta, péssimo de estratégia. Falando, dando coletivo, era um leão, o Dom Pedro I. Administrando o Brasil, era um gatinho. Contraiu uma dívida, rapaz. Comprou briga com gente que não precisava, para mostrar que nós era foda. Cara, não precisa mostrar que é foda brigando, né? Podia ser com outros valores, mas ele quis nos botar numa guerra só para mostrar que nós tínhamos arsenal, poder, exército. E aí nós ficamos devendo para os ingleses, contraiu dívida externa, negócio difícil de pagar. Entramos numa guerra que não era nossa, tomamos um couro do caralho, sabe? E o Brasil nunca se reergueu das más administrações desses caras. Então, aquele herói de novela das 6 não existe. Tanto é que é o seguinte, pessoal, como é que acaba o primeiro reinado no Brasil? Quando é que o Dom Pedro termina o seu governo? Como que ele faz isso? Ele morre? E aí o filho assume? Ele fica doente? Não, ele volta para Portugal, porque o pai morreu e ele diz, opa, vou lá governar o país do pai. Que aí é foda, né? Europa, né? É mais ou menos assim, ó. Opa, a seleção me chamou. Ó, no do Grêmio. O presidente me quer lá de técnico da seleção. Vocês viram que eu tô pegando no pé do Renato hoje, né? O Renato, né? O Renato é foda. Mas o Renato não, o Dom Pedro, se tem alguma portalete aqui, alguma viuvinha do Renato, tá com ódio de mim agora. Vai pedir a minha deposição. Azar, né? Bom, o fato é que ele viu uma chance de governar o país do pai, foi embora para Portugal para segurar a onda de um irmão mesquinho que tinha lá e deixou quem aqui no Brasil para governar o grande Brasil, que ele disse que independência ou morte, eu digo que fico. Ah, legal, Dom Pedro, quem é que tu deixou governando aqui? Irresponsável de merda. O filho dele menor de idade, que era um bebezinho ainda. Claro que não era o guri que ia governar, né? Vendo Peppa Pig decidindo a economia do país. Não, né? O mundo de Bita e os latifundiários. Não. Foram as babás do filho quem governou o Brasil. Quem governaram o Brasil durante muito tempo. Isso vai dar um BO, vai dar uma revolta, vai dar tanta bagunça que quando o filho assumiu, o Brasil já está lascado, como diria o filósofo Gil. O Brasil já está lascado. Ou seja, pessoal, essa família real veio só para bagunçar. Mas qual foi o benefício? Pelo menos uma coisa boa que o Dom Pedro trouxe, a independência. Se torta, se politiqueira, se bagaceira, outros 500. Mas ele trouxe a independência. Tá? Trouxe não, ele proclamou, né? Não é que trazer, é uma importação também. Ele protagonizou, por assim dizer. Vociferou. Bom, a independência do Brasil se dá no exato ano de 1822. A partir daí, somos um país, não mais uma colônia. 1822. Cara, olha que loucura.
Faz de conta que a gente é a elite da época, comemorando. Caralho! 22, brinda aqui comigo, champanhe, Chandon, somos livres, livres de Portugal. O que a gente fala então agora, a partir de agora? Português? Ah, tá. Mas vamos falar sobre a nossa cultura aqui, a nossa cultura. Tem um monte de gente, um monte de filhos de portugueses. Tá, não, tem mais gente aí, né? São os negros, que são escravos, a gente é muito preconceituoso para reconhecer isso ainda. Tá, mas peraí, mas tem mais gente, não tem? Tem os pobres. Caralho. Bom, mas e lá na origem tem o quê? Tem portugueses que nos descobriram também. Mas tem índio, porra, tem índio. Boa, tem índio. Ah, o índio era canibal, né? Porque para nós é foda. Como é que a gente vai se comparar aos franceses, que tem cavaleiro medieval e os caralho, se a gente falar que o nosso herói era canibal, né? Era antropófago, era politeísta, os caras viviam em suruba de índio pelado. Vamos dar uma maquiada nessa porra? Vamos maquiar essa nossa sociedade aí, vamos invisibilizar esse negro, porque é escravo, vamos pegar essa pobraiada, vamos tratar eles só como produto do riso, só quando a gente quiser rir, vamos deixar eles para as comédias, vamos pegar a nossa elite e vamos afrancesar, vai ficar top, e vamos pegar esse índio e vamos transformar num cavaleiro medieval e pronto, tá aí, ó, nossa cultura brasileira. Isso aí é a cultura brasileira, brinde, boa. Então eles maquiaram, eles manipularam na versão romântica para criar os nossos patrimônios culturais, literários, artísticos, que não são verossímeis, são deveras, de fato, muito romantizados, idealizados, manipulados, certo? E aí começa no Brasil, pessoal, essa onda nacionalista após a independência. Pode passar o slide para mim, por favor? Aí daquilo ali a gente chama primeiro, que está embaixo ali, ó, primeira geração romântica. Primeira geração romântica da poesia, focada aqui na poesia, tá? Essa primeira geração, ela tá ali em volta, em torno da década de 30, alguns anos depois da proclamação da independência. Ó, veio a independência e veio também da Europa umas ideias românticas. Aí os caras adaptaram. Vamos adaptar aquele Goethe, aquele Victor Hugo, aqueles caras, aquele Walter Scott, para o Brasil, vamos pegar o nosso herói, vamos manipular esse índio para ser esse herói, vamos pegar a nossa burguesia, vamos representá-la, vamos esconder quem é de esconder, legal. Mas vamos fazer isso valorizando as coisas daqui. E o que daqui é digno de um elogio que não nos deixe dever nada para a Europa? A nossa natureza. Então, essa primeira geração exaltou a natureza. Enalteceu a natureza. Seja a paisagem, a fauna, a flora, as cores, as riquezas. Começou esse elogio às coisas daqui. E muitas vezes, pessoal, havia uma espécie de sentimento anti-lusitano. Isso não quer dizer odiar Portugal. Luso é português. Lusitano é português. Não quer dizer assim, ó, eu odeio os portugueses. Não. Quer dizer, eu me oponho. Eu reconheço que sou originário deles, que sou produto deles, mas eu me oponho, eu passo a fazer parte de um time made in Brasil agora. Vou valorizar as coisas que são minhas, contrário às coisas que são sui generis de Portugal, originais, essencialmente portugueses. Não, eles vão se afastar disso. É anti-lusitana. Agora, esse anti-lusitanismo vai reforçar os patrimônios que são nossos, ainda que idealizados, como, por exemplo, a figura do índio. Isso é indianismo. Indianismo. Eles olham para esse índio como um herói fake, né? Um herói medieval, um herói inventado. Indianismo. Ele vai funcionar como um mito fundador. Então, é uma geração nacionalista, anti-lusitana,
que exalta a natureza, que são indianistas ou indianismo, e que às vezes exageram quando falam das coisas daqui. Nacionalismo a full. Como é que é o nome disso? Quando há o nacionalismo exagerado? Ufanismo. É uma geração ufanista. Muito ufânica. Tá? Bom, além disso, é uma geração que está olhando para a cor local, para as coisas daqui, a fim de propor esses patrimônios e inventa uma saudade das coisas daqui. Por que inventa uma saudade? Porque eles têm que mostrar o quão valoroso é o nosso meio, o nosso lugar, a nossa gente, a nossa cultura. Eu gosto demais do Brasil agora, para reforçar a importância daquilo para nós. Então eu sinto saudades. Oh, que saudade que eu sinto do meu país, porque eu estou longe, estou na Europa, aonde aqui na Europa nada é bom. Lá no Brasil é que é tudo top. Então tem um saudosismo. Um saudosismo. Um saudosismo. E também tem um medievalismo. Medievalismo. O que é o medievalismo? É filtrar muitas das coisas daqui com um discurso parecido com o discurso europeu medieval. Por exemplo, como é que a Europa medieval falava do amor? O amor era muito moralizado, não era sexual, não era carnal. Então, como nós queremos uma elite digna, uma elite à altura, uma elite agora que é sofisticada, vai reproduzir esse discurso medieval. Também platônico, moralista, conservador, muito católico. A gente vai repisar esse rastro dos medievais. Olha como a gente volta mentalmente. O Brasil é um grande retrocesso, né? A nossa elite que prega o progresso econômico não é liberal nos costumes. Só na economia. É daí que vai vir isso daí, Marina. Muito boa. A Marina já destacou a palmeira e o sabiá como elementos dessa cor local, né? Poema do poeta que está ali embaixo, ó, Gonçalves Dias. Já vamos falar dele daqui a pouquinho. Mas tudo agora faz sentido do porquê uma palmeira e um sabiá. Por que um romance ou um poema sobre um indígena super-heróico? Ou por que um poema no romantismo em que o amor não era alcançável, era um amor impossível? Ora, porque passa por um novo valor de inventar a pátria, de inventar os heróis, de inventar a paisagem, de valorizá-la e também de sustentar esses valores medievais como símbolo de uma nova elite sofisticada. Tá? Bom, vamos aos autores da primeira geração. Não está no slide. Não, está no slide sim. Acabei de ver. Gonçalves de Magalhães. Aquele primeiro nome ali. Cara, chance de cair numa prova. Bem pequenininha. Bem pequenininha mesmo, tá? Contudo, ele tem um papel importante no que toca o romantismo. Não é um cara comum de prova, não é típico de prova, mas ele é considerado o introdutor do romantismo no Brasil. Isso é importante. Apesar do cara aparecer muito pouco em concurso, esse papel dele aqui é relevante, né? Ele é o introdutor do romantismo no Brasil. Soro, aqui se atribui, então, a pouca importância dele em provas. Cara, é que ele, como poeta, escreve muito mal. Escreve meia boca, não é um grande poeta. E acaba que as provas optam pelo melhor, né? Muitas vezes. O melhor acaba sendo mais conhecido, mais trabalhado, e isso repercute. Isso justifica. Mas esse aqui não é o melhor. O Gonçalves de Magalhães é o primeiro. Ele introduz o romantismo no Brasil. Qual é a obra que justifica essa introdução do romantismo no Brasil? É uma coletânea de poesias chamada Suspiros Poéticos e Saudades. Só o título já é romântico, né? Suspiros Poéticos e Saudades. Tá?
Dá para ver que o tema vai ser lírico, amoroso, saudosista e tal, mas também já tem ali no prefácio dessa obra. Prefácio é aquilo que normalmente ninguém lê, né? Prefácio é uma coisa que a gente evita, muitas vezes vai direto pro livro. A gente que pula prefácio. Eu sou meio obsessivo, assim, eu tenho que ler até a nota de rodapé. No prefácio desse livro, ele traz uma receita do que é o romantismo. Uma espécie de manual. Romantismo é isso, isso e aquilo. Romantismo tem características assim, assim, assada. É de origem europeia, estou trazendo para cá para o Brasil. Então, aquele prefácio dele é bastante elucidativo sobre o que é o romantismo. Entende? Por isso que ele é o introdutor do romantismo no Brasil, a partir da obra Suspiros Poéticos e Saudades, mais precisamente sobre o prefácio, né? A partir do prefácio desse livro. Tá? Tranquilo? Beleza? Bom, também, pessoal, digamos assim que mérito dele, eu digo mérito com certa ressalva, deu para ver, né? Realmente ele é um poeta medíocre. Um político ótimo. Um agitador cultural bem importante, porque ele tomava iniciativas, mas escrevendo ele era muito fraquinho. Agora, vou destacar o que ele tinha de minimamente bom, tá? Tem um poema dele indianista aí chamado Confederação dos Tamoios, dos índios tamoios, né? Confederação dos Tamoios. É um poema indianista, já dá para ver desde o título, e que não é uma belezura, viu? Não é nossa, que poema. Mas é o melhorzinho dele. E já tem um tema importante que o coloca ali naquela primeira geração. Tá? O coloca definitivamente, não só como introdutor, mas também partícipe dessa primeira geração da poesia romântica. Gonçalves de Magalhães, um poeta medíocre, mas com um importante papel político e introdutório aqui. Tá? Agora, cuidado. Tem um cara que está ali embaixo dele, chamado Gonçalves Dias. O nome é o mesmo, Gonçalves Gonçalves. O sobrenome é que muda. Na verdade, Gonçalves também é sobrenome, né? Mas tudo bem. Gonçalves de Magalhães é o primeiro. Gonçalves Dias é o melhor. Não confunda. O Dias introduziu o romantismo no Brasil. Falso. O Dias é o melhor poeta da sua geração, um dos melhores poetas do romantismo e um dos melhores poetas da literatura brasileira. É assim que ele é reconhecido. O que dá a ele tanto mérito, né? O que gera tanto elogio? Cara, ele tem um domínio, mas um domínio absurdo do que está fazendo. Um domínio técnico. O cara variava uma métrica como ninguém, assim, tinha um alcance técnico muito, muito grande, assim. Um cara ousado até certo ponto. Claro que a ousadia do romantismo é bastante quadrada, é bastante moderada. Os caras assim, agora a gente é romântico, a gente vai badalar, a gente vai arregaçar. Aí variavam a métrica de uma estrofe para outra. Uou! Mas nunca na mesma estrofe, como os modernistas vão fazer, sabe? Quer dizer, eles são livres, mas teriam tido um derrame se convivessem com os modernistas. Como é que é? Deixa eu ver ali. Renato no Grêmio ou Gonçalves Dias? Cara, o Renato não amarra a chuteira do Gonçalves Dias. Renato é tipo uma lenda urbana. Nunca existiu de verdade. Só existe no imaginário. Tá? Bom, mas o Gonçalves Dias, cara, ele criava, por exemplo, ritmos para o poema diferente de uma estrofe para outra, baseado no sentimento que ele queria propor. Por exemplo, se ele queria comover, a métrica era maior, porque o verso ficava mais longo. Se a coisa era mais heróica, mais épica, a métrica era menor, porque ficava o ritmo mais rápido e mais ligeiro, mais flow. Ficava uma coisa mais... Então ele tinha o feeling, o ouvido para cada sentimento e isso impactava na hora de escrever o verso. Fora as rimas dele. Claro, vocabulário que hoje não é o vocabulário que a gente falaria. Mas não é um vocabulário inacessível para a época, veja, né?
As pessoas na época entendiam. Hoje a gente teria dificuldade. Ele também incorporava à poesia dele expressões, termos indígenas, para dar um pouco de, vamos chamar assim, de representatividade do discurso indígena dentro desse poema. Mas cuidado, não esqueçam que é aquele índio inventado, que ele também vai promover, tá? Aquele indígena inventado. E não esqueça também que essas palavras são que nem feijão na salada de fruta. Ficou meio que sobrando, assim, né? Vou dar um exemplo. Poema todo em língua portuguesa. A tribo, Timbira, nas selvas corria com tacapes na mão. A única palavra indígena que está ali é tacape e Timbira. Sabe? Não é todo ele em tupi. Não é todo ele em goitacás, não. É uma palavrinha que outra. Parece aquelas novelas da Globo que se passa no exterior. O cara é árabe, mas só fala uma palavra árabe. Não, você não vai, fulana. Ixalá. Ah, bom, só o Ixalá que é árabe. Entende? Então, é uma falsa dicção, tá, indígena. Mas já é melhor que nada. Já tem pelo menos uma discursividade aí. Bom, sobre ele, eu gostaria que vocês estivessem por perto, anotassem, enfim, salvassem, registrassem as principais obras do Gonçalves Dias. E aí a gente vai analisar algumas delas. Dessas obras, eu destaco Canção do Exílio, que a colega levantou ali a... Quem é que tinha falado mesmo? Deixa eu só confirmar. A Marina tinha levantado ali o Canção do Exílio. Está aqui, a gente já vai discutir sobre ele. Canção do Exílio. Vírgula. Os Timbiras. Os Timbiras. Deixa eu até ver se não tem naquele slide. Timbiras não tem, pessoal. Vocês podem destacar. Canto de Piaga. Tem também Ijuca Pirama. Ijuca Pirama. Notem ali que é I-Juca, né? Ijuca Pirama. Os nomes indígenas, Piaga, Pirama, Ijuca. E ali no slide está incompleto que tu pode complementar se quiser. Tá ali só Se Morre, mas é Se Morre de Amor. Opa, que hora que travou, Gabriel? Os Timbiras, daí eu não... Depois dele. Eu disse que os Timbiras não tá no slide ali. Aí eu acrescentei alguns que estão no slide, que é o Ijuca Pirama, o Canção do Exílio, o Canto de Piaga, e agora, que está ali quebrado no slide, está cortado, tá faltando, Se Morre de Amor. Se Morre de Amor. Se Morre de Amor. Tá? Não tem o de amor ali, vocês podem adicionar. Tá? Se Morre de Amor. Esses são alguns dos famosos poemas do... Tem Marabás, tem outros, tem Pela Última Vez Adeus, assim, Ainda Uma Vez Adeus, uma coisa assim. Bom, tem outros poemas do Gonçalves. Vou trazer um pouquinho do Gonçalves para vocês, analisando alguns desses poemas que sejam, de fato, importantes para a nossa volta final da aula de hoje. Certo? Tranquilinho? Tá. Primeira coisa, pessoal. O Canção do Exílio, já desde o título, me diz uma coisa importante, não é? Onde é que esse cara está? Eu já começo acertando a questão a ver o título. Deixa eu só falar aqui, ó. Eu vou desligar a câmera só um minutinho para pegar meu carregador, mas vocês estão me escutando. Onde é que esse cara tá? Canção do Exílio. Exílio é dentro ou fora do país? É fora. É exo. Exo é fora. Canção do Exílio é alguém que não está no seu país. Muito bem. Agora, se ele não está no país dele, ele está no país dos outros,
que é aqui, óbvio, Portugal, é Europa. Por que é óbvio, senhor? Qual é uma das características que a gente anotou ali, que não é odiar Portugal, mas é o odiar anti-lusitanismo. Então, para valorizar as coisas daqui, eles vão se opor a Portugal. Olha só, tá? O anti-lusitanismo, tá? Bom, deixa eu ligar aqui agora a câmera, que agora o meu Turbo Power está conectado. Aí o poema famosão, né? Classicão, diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. As aves que aqui, que cá nessa bosta, nessa Portugal, nessa Europa de merda, os passarinhos que cantam aqui não cantam como lá no Brasil é que é foda, lá é top, lá é trigo. Então ele está falando de lá Brasil, lá é massa. Aqui, Portugal, cá, Europa, é bosta. Então nós temos um jogo de oposição, cá e lá. Juro por Deus, nosso Senhor, pessoal. Só tu procurar aí. A URGS já perguntou no vestibular o que era cá e o que era lá. Era só saber que lá é Brasil, porque ele não está no Brasil, e que cá, aqui, era Portugal, que era Europa. Acabou. Bem fácil. Outra coisa. Dá para ver que esse interlocutor europeu está ouvindo essa história, está diante de um brasileiro enunciador, né? Ele é em primeira pessoa. Minha terra, está em primeira pessoa, minha. Eu não estou falando com um leitor. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam. Eu não estou falando para o leitor. Parece que ele está falando para um europeu, né? Diante de um europeu contando sobre as coisas lá do Brasil. É uma propaganda turística do Brasil. Lá que é top. Está vendendo as nossas qualidades. Agora, o que eu queria que tu soubesse, que tu anotasse sobre isso, que tu tivesse por alto, por perto, é o seguinte: é o poema mais conhecido da literatura brasileira, para bem e para mal. Ele já foi muitas vezes homenageado, replicado ou parodiado, especialmente no modernismo e especialmente no início do modernismo, quando eles revisitam a ideia de ser brasileiro. Ali existe uma grande força de desconstruir o romantismo, lá no início do século XX. E eles pegam o poema Canção do Exílio e tripudiam em cima. Tá? Por exemplo, tem o famoso Minha Terra Tem Palmares, onde gorjeia o mar. Palmares é o negro, né? Porque essa galera foi ignorada pelo romantismo. Então os modernistas vão incluir e vão corrigir e vão debochar. Então esse poema é alvo, muitas vezes, de homenagens, de celebração, de recompensas, por assim dizer, né? Réplicas e também de ironias. Tá? É o poema mais conhecido da literatura brasileira. Uma das suas famas repercutiu até no hino nacional. Nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores, é Ctrl+C, Ctrl+V do poema. Saiu direto de lá. Olha a importância, olha a força desse poema. Ecoando nos versos do hino nacional. Não é pouca coisa. Tá? E há esse jogo de cá e lá, conforme eu disse, em que pese, lá é Brasil. Não parece, né? Às vezes a gente está com o ouvido desatento, esquece que exílio é estar fora. Se eu estou fora, não estou no Brasil, aí pensa que lá é aquela merda, lá é Europa. Não. Se ele está na Europa, lá a coisa boa é Brasil. E por que eu sei que é Brasil? Porque é do nacionalismo. Porque valoriza a nossa natureza. Porque sente saudade das coisas daqui, contrária às coisas de Portugal. É anti-lusitano. E as próprias características se resolvem. Sacaram aqui, pessoal? Eu gosto muito de trazer todo esse contexto, todo esse fundo para vocês, porque quando eu tenho quase certeza, porque comigo foi assim, quando a gente viu isso na escola, a gente ouviu às vezes gratuitamente essas características. E não entendia às vezes aonde elas entravam nos textos. Tá, entendi que é anti-lusitano, mas cadê isso? Ah, então se opor às coisas daqui, valorizando as coisas de lá, colocando o eu lírico em Portugal, é uma forma de anti-lusitanismo saudoso e que tem valor à natureza, isso é nacionalista. Exato. Não quer dizer que é um bingo, tá? Que tem que ter todas as características. Uns poemas vão ter mais umas, outros mais outras,
Às vezes uns vão ter todas, mas pertence a esse momento por causa dessas relações. Tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Então vamos conhecer um outro poema dele chamado Ijuca Pirama. E com esse poema eu encerro a nossa aula. O Ijuca Pirama é um poema que mistura épico, um aspecto sentimental e dramático. É um épico sentimental dramático, coisa que só os românticos conseguem fazer, né? Pegar um texto heróico e encher de sentimentos, né? E com isso crustar de uma sensibilidade, de uma subjetividade tipicamente romântica. Bom, outra coisa importante, pessoal, é catalogar esse poema como indianista, porque só do título já dá para perceber, né? Ijuca Pirama é uma expressão, é um nome próprio indianista, indígena. E ele tem um subtítulo que seria meio que a tradução do nome. O que significa Ijuca Pirama? Aquele que deve morrer, ou aquele que morrerá, aquele que merece morrer, enfim, qualquer coisa que aluda esse fatal, né? O cara morrerá. Essa história é o seguinte: predomina a narrativa em terceira pessoa? Claro. A narrativa dele, alguém fala sobre o Ijuca, sobre aquele negócio, sobre aquele enredo, aquela saga, aquela história, porque é um tipo de épico. Mas tem um cara que a voz é dada a ele, às vezes, pelo discurso indireto livre. Não só a ele, há vários, mas um predomina. É mais ou menos assim, ó. Ijuca Pirama é um índio nascido na tribo Tupi. É uma voz invisível que conta. E quem está nos contando a história de Ijuca, e quem contou a história de Ijuca foi um velho Timbira, 2 pontinhos. O velho Timbira fala: meninos que me cercam aqui nessa história, eu vou falar das glórias do índio Tupi. Ijuca guerreiro, meninos eu vi. Aí ele vai contando o que ele viu sobre Ijuca Pirama. Aí o velho, parece aquelas bonecas russas, sabe aquelas bonequinhas russas? Uma grande tem dentro uma pequena, tem dentro uma menorzinha, sabe? Ó, o narrador em terceira deu a voz para o velho Timbira em primeira. E o velho Timbira em primeira contando para os moleques que estavam ali sentados com ele, dizendo: meninos, Ijuca uma vez disse: meu pai é muito velho. Aí é a voz do Ijuca. E o velho Timbira diz, e o pai dele respondeu: mas meu filho. E o líder dos Timbiras respondeu: ah, mas ele foi covarde. Quer dizer, a voz dos personagens vai sendo dada, vai sendo enunciada, discurso indireto livre. O predomínio da narrativa em terceira. Quem conta a história para os meninos é o velho Timbira. E o velho Timbira, com a sua voz, simula a voz das pessoas que estão como personagens da história. É mais ou menos assim, ó. O Thiago surge como uma voz invisível que vai narrar. Na aula do Suman de hoje, Suman contou sobre... E aí a minha voz. Literatura romântica, pessoal. E eu vou dizer para vocês na minha aula que o Guilherme falou. E eu vou fazer a voz do Guilherme. Sacou? Deixa eu pensar uma coisa que o Guilherme diria. Viva Trotsky. Sei lá. Razoavelmente, Guilherme. Então, eu sou a voz do velho, o Thiago Suma é a voz do narrador invisível, e eu, como o velho que conta, simulo a voz das outras personagens. É que nem a gente quando conta uma história, já viu? Ah, fui lá num rolê, lá tinha uma briga lá, aí o cara falou, não sei o que. Aí eu falei pra ele, não sei o que, o caralho. Aí já chegou outro e falou, não, então fala isso na minha cara. A gente faz a voz das pessoas. Já notaram isso? Um teatrinho? Né? Aí já chegou uma criança e disse, tu não fala o cacete que eu já te dou um rapão nessa criança que já cala essa boca e quebra os teus dentes. De contar a história fazendo vozes. Então esse velho vai fazer isso, tá? Quem é esse velho? Ele é um velho... Aliás, antes, né? A cultura dos índios é marcada pela idade, vocês sabem disso. As posições sociais são tárias. Os velhos têm poder dentro da tribo. Não tem promoção por méritos, é muito pela idade. Bom, e o velho está sempre cercado de jovens para aprenderem. E ele diz para os jovens, eu vou contar uma história de um guerreiro da tribo inimiga que eu vi, ninguém me contou, eu vi com os meus olhos. E as crianças estão ali, né? Impactadas, loucas para ouvir a historinha. E ele diz, certa feita, flashback, aí a gente conhece a história do Ijuca. Um guerreiro valente, um guerreiro que nunca perdeu,
um guerreiro que nunca conheceu derrota, o amargo da derrota, até porque vocês lembram lá, né, da literatura informativa, índio que perdia a guerra era devorado pela tribo vencedora e aceitava isso, lembra? Não, tá dentro do contrato morrer. Nesse caso, o velho diz para os meninos que no exemplo do Ijuca foi diferente. Na hora da tribo do velho, os timbiras, comerem o Ijuca porque ele foi derrotado, ele foi preso, ele foi levado para ser comido num ritual canibal, e o Ijuca, sendo um guerreiro tupi, deveria aceitar aquilo com honradez, nessa hora, o Ijuca teve medo. E ele justificou o medo com a questão do pai dele. Ele disse, não, olha só, eu sei que é o meu último dia, eu sei que vocês devem me devorar, eu deveria aceitar isso numa boa, mas meu pai é velho, é cego, é cansado, está sozinho no mato, eu sou a bengala do meu pai, eu ajudo ele, eu não quero deixar ele na mão, eu volto aqui para ser comido outra vez, outro dia. Mas hoje está ruim. Podemos negociar? Aí os índios pensaram, caralho, nunca ninguém fugiu, né? Nunca ninguém cagou para dentro, nunca ninguém deu a perna na gente. O que a gente faz? Chama o líder. Aí chamaram o líder dos timbiras. Olha, patrão, o cara não quer aceitar aí, né? Ah, então deixa ele ir, deixa, foda-se. Por que o líder arregou? Porque ele disse assim, ó, se nós íamos comer esse cara porque ele era valente, corajoso, para absorver a sua coragem e valentia, ao comê-lo com medo, absorveremos o medo. Então, não vale a pena. Tá? Não vai nem adubar a terra esse daí, deixa aí. E ele vai embora. Ele promete que volta. Os caras não estão nem mais preocupados com isso, cagalhão. Vai embora. Chegando no pai dele, o pai realmente é cego, velho, cansado. Não era uma desculpa, era uma verdade. Mas o pai também não é bobo. E o pai pergunta da guerra. E o filho evade. Não, pois é, veja bem, a guerra, né? Vamos embora daqui. O pai, ué, toda vez esse guri ganhava a guerra, chegava contando 1000 glórias. Agora tá nessa papagaiada, evasivo. Aí o pai começou a sentir um cheiro de cauim, que é a tinta que se usa para pintar, que vai ser comido em rituais. Aí o pai teve uma ideia. Esse guri tá me enganando. Chegou perto do filho, cego ali, tateando, e tocou o peito do filho. E viu a textura da tinta. Levantou assim uma verga no corpo, né? O pai entendeu que o filho estava tudo coberto da tinta do ritual. E que ele então, se estava ali, era porque fugiu. Aí o pai confronta o filho. E o filho admite, não, eu fugi, mas foi por ti. Para protegê-lo, para defendê-lo, porque é cego e cansado. E o pai diz, pô, mas eu não te pedi nada. Assim, tu não só é um covarde, tu desonra as tradições dos teus avós, dos teus ancestrais, da tua tribo, da tua gente. Aí o pai pega o filho pelo braço e leva ele de volta à tribo do inimigo. Chega lá nos timbiras, isso é um velho timbira que está nos contando, que ele foi testemunho ocular. E ele diz assim, podem comer o meu filho aí, que ele voltou para cumprir a parte dele. Aí os caras ficaram meio, aí agora, né? Comeu o cagalhão, comeu o covarde. Vou chamar o líder de novo. Aí chamaram o líder e o líder chegou meio assim, ao mesmo tempo com pena do velho e ao mesmo tempo tirando um sarro, né? Pois é, meu senhor, o senhor sabe, né? Eu até faria gosto de comer ele para manter as tradições e tal, essas porra toda aí. Mas ele contou pro senhor que ele chorou na presença da morte. Aí o velho se abala. Porra, uma coisa é fugir, outra coisa é ser cagalhão na frente dos homens, cara. Tu choraste em presença da morte. Na presença de estranhos choraste. Não descende o covarde do forte, pois choraste. Meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando a cruéis forasteiros, seres presa de vis aimorés. Ele desejou o pior pro filho agora, né? Que os índios aimorés, como não é nesses timbirinha, os aimorés, que são perversos. Tu chorou, meu filho, tu não é. Que o teu caminho seja um deserto sem fim, cheio de espinhos, que o teu travesseiro, para cobrir teu sono, seja uma pedra, que o rio que tu beba tenha água envenenada, e que as mulheres que tu amas, se é que mulheres te amam, tenham o ventre seco para nunca te dar herdeiros dessa covardia. Ele acaba com o filho, ele humilha o filho. E o filho, todo desgraçado, todo desairoso, todo triste, ouve isso com peso no coração, vê o pai dar as costas para ele, e ele toma um instrumento de guerra no chão e vai suicida ao encontro dos timbiras para lutar até a morte. Claro, ele quer provar a honra para o pai, o valor, e também para os timbiras. E ele consegue. Chega uma hora que o velho timbira ergue a mão, o líder, e diz que cessem as batalhas.
Agora sim, Ijuca merece morrer. O pai ouve aquilo, porque não pode ver. Se vira, o filho vai ao encontro dele e encaixa um abraço. Aí vem a glória, o filho morrerá. Eu vi que alguém disse coitado ali, peraí que eu vou ver quem foi. A Carol disse coitado. Não esquece que o código indígena de honra é diferente do nosso. A gente olha com aquele olhar contemporâneo, familiar, sensível, mas ele está tentando aqui no poema reforçar essa tradição honrosa dos indígenas, que seria a base honrosa da elite romântica do século XIX. Ou seja, somos filhos desses índios. Mas a gente só não quer ser lembrado pela cor deles ou pelos hábitos, só pela honra. Olha que visão mais excludente, mais preconceituosa, né? Tanto que um dos maiores elogios românticos aos índios eram índios por fora, mas brancos por dentro. Vejam como tem muito de preconceito nisso. Bom, o fato é que Ijuca vai morrer. E o velho Timbira, contando a história, afirma para os meninos ao seu redor: tudo isso é verdade, meninos, porque eu vi com os meus olhos. Parece que o testemunho ocular dá uma garantia, né? Dá uma certa consistência a um relato. Por exemplo, chega o Pablo assim, ó, ô gurizada, não vai ter aula hoje, eu vi no grupo. Eu li no grupo. Ah, bom. Agora mudou de vez. Ah, não vai ter nem esse ano. Aliás, vocês tudo apavorado aquele dia, eu disse para vocês não se apavorarem, tá aí, ó. Vai ter essa porra, seus cagaião, teórico da conspiração. Aí mas onde é que tu viu? Eu vi no site tal. A coisa de ter visto, de olhar, de saber pelo visual, é muito impactante, né? E ele afirma para os meninos, tudo isso que eu te contei não é lenda, não é fofoca, não é fanfic. Por que eu te garanto que não? Porque eu vi. E aí veio uma certeza. Ele viu. Então aquilo é real. Dentro da lógica da narrativa. Que logo, guria, lá em novembro, começou... Antes é os teóricos da conspiração. Agora é os associados da ansiedade.com. Calma, gente, pelo amor de Deus, que nervoso que vocês dão. Já sofre de véspera. Eu acho que nem peru, perto do Natal, sofre tanto que nem vocês. E amor da minha vida, que janeiro. Quando é que tu imaginou que essa porra ia ser em janeiro? Nunca mais normaliza o mundo se for em janeiro. Em janeiro vai ser a nova URGS, a URGS.2/2. Aquela que vai ter, que eu falei que vai ter, vai ser em janeiro. Tá? Mas vai ser em novembro, como todo ano é. Tu quer o quê? Em janeiro, sendo que todo vestibulando antes da pandemia sempre fez em novembro? Como diz a tua mãe, tu não é todo mundo, mas dentro do critério vestibulando, vocês são iguais aos outros. Agora normalizou, vão ter os mesmos meses para estudar. Estão estudando. Pior seria se estivessem parados, né? Não sofram, seus peru. Tudo uns peru. Bom, para terminar a aula, uma questão da URGS. Juro. Pode procurar. Vocês que têm frequentado os exercícios antigos. Quem é que conta em primeira pessoa a história de Ijuca Pirama? Quem conta em terceiro é o narrador onisciente onipresente. Mas quem é a voz em primeira pessoa? E estava entre um velho Timbira e o pai de Ijuca e o próprio Ijuca. Por que não é o Ijuca? Porque ele merece morrer, ele vai ser comido. Ótimo. Por que não é o pai dele? Porque o tempo inteiro no poema tem meninos, eu vi, e o pai era cego. Como é que o cego teria visto, né? Então restou, né? Resguardou ali a resposta o velho Timbira como narrador. Ou seja, uma questão de uma universidade federal que vocês têm medo, que é bicho de 7 cabeças, se resume de uma coisa tão barbada. Presta atenção. Vem na aula, ouvido atento, lê os materiaizinhos e não tem como errar e se preocupar. A prova pode ser amanhã, Carol, que a gente vai bombar. A questão é o seguinte, matamos a primeira geração. Semana que vem, segunda e terceira geração. E o conteúdo, a galope, vai se desenrolando, vai se desenvolvendo e a gente vai dando conta numa legal. Tranquilo? Firmezinha? Foi, minha galerinha? Então, por hoje é só. Satisfação em revê-los. Até a próxima e tchau! Até, professor. Tchau, senhor. Valeu, dale.